E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para a gente repercutir mais um quiz teológico que eu liberei esses dias na comunidade do canal. Você sabe que aqui no canal nós temos um plano de membros. Aliás, se você ainda não é membro do canal, venha ser membro hoje mesmo e ajude esse canal a produzir teologia com qualidade. É só você clicar ali no Seja Membro, escolha um dos planos. Tem o café completo, que você tem acesso às aulas da Escola de Capacitação Teológica. Tem também o Café Colonial, que você recebe vídeos extras e o esboço das aulas da EBD online. E também tem o Café Básico, que você recebe mensalmente um vídeo extra de história do cristianismo. E também, além disso, tem shorts, tem postagens na comunidade e os vídeos. E eu fiz um quiz perguntando fiz uma listinha pequena lá de igrejas e perguntei qual fazia parte do deuteropentecostalismo. Até um número razoável de pessoas marcou a resposta correta, né? Naquela lista, a resposta certa era a igreja Deus é Amor. Essa faz parte do deuteropentecostalismo. Não é Assembleia de Deus, não é congregação cristã, essas fazem parte do pentecostalismo clássico, da primeira geração pentecostal, e também não era a Igreja Universal, porque essa faz parte do neopentecostalismo, que é a terceira geração do pentecostalismo. Se você tem dúvidas sobre isso, na verdade, a maioria dos pesquisadores usam os termos primeira, segunda e terceira onda, baseados num estudo do sociólogo Paul Freston e também num relevante estudo do também sociólogo Ricardo Mariano, no seu espetacular livro lançado pela Loyola, Os Neopentecostais, que você tem que acompanhar e tem que assistir. Bom, nem todos os pentecostais eles são iguais, nem todos eles estão em harmonia com os mesmos ensinamentos. E eles, então, se dividem em três épocas diferentes. A primeira época é desde a chegada dos primeiros pentecostais, em 1910, até 1950, em que o pentecostalismo no Brasil era ainda pequeno, restrito, representado apenas por duas denominações, a Congregação Cristã do Brasil, do Luigi Francescon, italiano, que veio dos Estados Unidos para cá, na escola do William Durham, que foi o pioneiro, e também a Assembleia de Deus, que não nasceu com esse nome aqui no Brasil, esse nome é de 1914, da dupla Gunnar Wingren e Daniel Berg, logo depois se soma essa dupla a grandiosa Frida Wingren. Também vieram lá dos Estados Unidos, embora suecos, da escola do William Durham, né? E esse movimento é o chamado a primeira onda do pentecostalismo ou pentecostalismo clássico, que dura de 1910 a 50, embora essas denominações, é óbvio, existem até hoje. Eram movimentos. A congregação cristã ficou restrita muito a imigrantes italianos. A Assembleia de Deus se expandiu com mais naturalidade, até porque era um pouco mais aberta do que a congregação cristã, e tinha como características o uso de jornais na expansão da sua mensagem, as orações de cura, a pregação pentecostal apelando para a experiência pentecostal. De 1950 até 1975, aproximadamente, nós temos a segunda onda do movimento pentecostal, o chamado deuteropentecostalismo. É aquela expressão usada apenas para mostrar que sabe falar bonito, mas nada mais é do que a segunda geração do pentecostalismo. O que muda nesse cenário? Muda o apelo. O apelo não é só para o batismo com o Espírito Santo, mas entra em cena as vigílias de oração, as campanhas de cura e de milagre, e também entra em cena, nesse momento, a abertura para outros meios de comunicação, como o rádio, que era o grande comunicador em massa daquela época. E outra característica interessante é que são denominações tipicamente brasileiras, fundadas por missionários e pastores brasileiros, como a Igreja Deus é Amor, fundada
pelo missionário Davi Miranda, a Igreja Brasil para Cristo, fundada pelo missionário Manuel de Melo, e também na transição entre a primeira e a segunda geração, a Igreja do Evangelho Quadrangular, que chegou aqui com Harold Williams, que era um missionário americano, mas logo essa denominação vai tendo e assumindo as características da segunda onda, da segunda geração. No final da década de 70, surgem as igrejas que abraçam a teoria da prosperidade, né? As pregações que vão ensinar as pessoas pobres e simples a enriquecerem através da fé e vão transformar as suas igrejas, que eram pequenas, que tinham cuidado pastoral, em grandes galpões, em centros da cidade, com pregações de prosperidade, com pregações de curas milagrosas, e também logo depois vão se abrir para a televisão, que as gerações anteriores tinham muita resistência em utilizá-las ainda ali na década de 70, 80, até 90, inclusive, né? Esse é o chamado neopentecostalismo por causa da teoria da prosperidade, que não tinha nada a ver com as outras ondas, embora tenham saído dessas ondas, das igrejas dessas ondas, e hoje muitas das igrejas dessas primeiras ondas já têm se neopentecostalizado, né? Na transição da segunda para a terceira onda estava a igreja de Nova Vida, né, do missionário Walter McAllister, embora ele ainda não com esse apelo que depois a Igreja Universal, a Igreja da Graça vai ter, e aliás, os seus fundadores, o R.R. Soares e também o Edir Macedo, eram membros da Igreja de Nova Vida, da Igreja do McAllister, que se separam no final da década de 70 para fundar as suas próprias denominações com essa tônica de pregação da prosperidade. Então, basicamente, essas são as três fases, as três ondas do movimento pentecostal. Pentecostalismo clássico, de 1910 a 50, o deuteropentecostalismo, de 50 até 75, e o neopentecostalismo dessa data em diante, embora todas essas denominações existam, coexistam, e muitas foram influenciadas pelo neopentecostalismo, mas, de certa maneira, ainda mantém algumas das suas raízes originais lá do passado, tá bom? Se você gostou desse vídeo, compartilhe, dê o seu like e aproveite também para mandar um abraço para o Rafael Souza, que nos acompanha de Manaus, no Amazonas, para a Gleice Ellen Soares, lá de Fortaleza, no Ceará, e também ao Ageu Loures de Itaperuna, no interior do Rio de Janeiro. Se você também nos acompanha, escreva aqui o seu nome, a cidade e o estado da onde você fala, e não se esqueça do like e de compartilhar o nosso conteúdo. Tchau, tchau e até a próxima.